Já. Olá, meus amigos aqui do canal. Eu estou aqui com Jennifer Cresce, presidente da Frente Conservadora de Goiânia. Hoje são 6/4/2021. Boa noite, Jennifer. Como vai? Tudo bem? Olá, doutora Joelma, boa noite, tudo bem? Mais uma vez, um prazer estar participando aqui do seu canal. Muito obrigada. Eu convidei o Jennifer para estar aqui conosco hoje, para elucidar com relação a algumas questões que nós temos vivido na nossa política, que tem influenciado tanto nas nossas vidas. O Jennifer é cristão, como vocês podem ver, Jesus está sempre com ele, inclusive ele colocou Jesus aqui na faixa. E nós vamos hoje tratar do seguinte tema. Foi o ministro Cássio Nunes, nessa semana agora, ele, antes da Páscoa, ele fez uma determinação, deu uma decisão com relação à questão da abertura das igrejas. Nesse sábado aqui, na véspera de Páscoa, lá no Supremo Tribunal, o ministro Cássio Nunes liberou celebrações religiosas presenciais em estados e municípios, desde que os cultos, as missas e as reuniões sigam os protocolos sanitários, né? E na decisão dele, ele escreve o seguinte: concedo a medida cautelar pleiteada ad referendum plenário para fim de determinar. Vou até dividir a tela aqui, para quem quiser ver. Concedo a medida cautelar pleiteada ad referendum do plenário para fim de determinar que os estados, Distrito Federal e municípios se abstenham de editar ou exigir o cumprimento de decretos ou atos administrativos locais que proíbam completamente a realização de celebrações religiosas presenciais por motivos ligados à prevenção da Covid, escreveu o ministro. A decisão do ministro se refere a um pedido ainda de março de 2020, mais de um ano, da Associação Nacional de Juristas Evangélicos. Na véspera do feriado de Páscoa, o Brasil atingiu a semana mais letal da pandemia do Covid 2019, com 1.987 mortes confirmadas nas últimas 24 horas, segundo a atualização do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde. O país alcançou a marca de 19.643 mortes na 13ª semana do ano. Lembrando que fica um pouco vago, 1.987 mortes confirmadas nas últimas 24 horas. Será que são todas por Covid? A gente fica com essa dúvida, né? E na decisão, o ministro reconhece a pandemia, mas afirma: diversas atividades também essenciais, tais como o serviço de transporte coletivo, vêm sendo desenvolvidas ainda que em contexto pandêmico. A gente vê os ônibus aí funcionando, né? Inclusive, alguns diminuíram até a quantidade de ônibus, e as pessoas estão apertadas no transporte público, e demandando, para tanto, um protocolo sanitário mínimo, que, com as devidas considerações, poderia ser também adotado no presente caso. Por isso mesmo, a partir da constatação desta realidade, não vejo como se possa simplesmente vedar a abertura dos templos e igreja. Ministro Nunes Marques. Então, meu querido, o que você tem para comentar sobre isso? Amanhã, na quarta-feira, aí, diante disso, o ministro Gilmar Mendes pediu para que toda a corte se manifestasse a respeito, porque foi uma decisão monocrática do ministro Cássio Nunes. E agora, amanhã, na quarta-feira, dia 7/4/2021, eles vão deliberar se as igrejas vão poder abrir ou não. O que você tem para falar a respeito? Bom, Joelma, eu penso assim, são vários aspectos que a gente tem que analisar. O primeiro deles é em relação, vou começar pelo fim aí, quando você coloca que foi uma decisão monocrática e que agora, amanhã, mais especificamente, o plenário se reúne para definir. Bom, com relação a isso, historicamente, nós temos visto o STF tomar medidas monocráticas a todo tempo. Gilmar Mendes é um deles, o ministro Celso de Mello, enfim, todos eles, Alexandre de Moraes,
Dias Toffoli, já é histórico do STF, essa questão de ministros, de forma monocrática, tomarem decisões que afetam a nação como um todo. Então, isso não é uma prática nova, não há por que o ministro Gilmar Mendes criticar algo que ele, por diversas vezes, já fez. Outro ponto, né, uma crítica que eu particularmente faço, é em relação a um comentário muito leviano feito pelo ministro Marco Antônio Mello, que inclusive está deixando o STF, em que ele faz uma ilação, colocando até em xeque a idoneidade do ministro o ministro Nunes, em que pese dizendo o seguinte, que, abre aspas, né, a palavra do ministro o Mello, aí, esqueci o nome dele, me fugiu o nome aqui. Ministro Enfim, Celso. ele diz o seguinte, esse ministro Nunes deve ser muito religioso. E aí fizeram até uma charge, né, dizendo o seguinte, quer dizer, então, que todas as vezes que os ministros soltaram criminosos, bandidos, é porque eles também são criminosos? Os ministros são criminosos? Quer dizer, são ilações totalmente infundadas. Então, Verdade. começando pelo fim, não há nenhum problema em relação a uma decisão monocrática, até porque isso, volto a dizer, é histórico do STF. Vários ministros já tomaram decisões de forma monocrática. E é claro que amanhã o plenário vai se reunir e vai deliberar e tomar a melhor decisão. Em relação a essa questão da decisão em si, eu trago aqui à baila o próprio artigo 19 da Constituição, que preconiza que o Estado ele não deve, por ser um Estado laico, ele não deve nem promover situações religiosas, qualquer que seja o credo, católico, protestante, enfim, e muito menos impedir que haja reunião, respeitando, claro, todas as medidas aí da vigilância sanitária. Nós temos visto, doutora Joelma, que as igrejas, e eu agora falo como pastor evangélico que sou, como cristão que sou, e tenho visto também, né, os irmãos católicos, as missas que acontecem, eu moro muito próximo aqui da Igreja Rosa Mística, alguns pontos que são muito observados quando acontecem as missas e os cultos. Por exemplo, primeiro, há sim um cerceamento da quantidade de pessoas. As igrejas têm cumprido rigorosamente o quantitativo de 20%, 25% ou 30%, de acordo com como são preconizadas as normas da vigilância sanitária. Então, primeiro ponto. Segundo, para você acessar um templo religioso, você passa obrigatoriamente por uma aferição da sua temperatura. Se alguém está, mesmo que seja com uma leve gripe ou com uma temperatura um pouco oscilante para mais, essa pessoa é impedida de ter acesso ao templo, que é o segundo ponto. Terceiro ponto, é exigido o uso de máscara, que é tido aí como uma das maiores ferramentas para evitar a propagação do vírus. Quarto, em todas as entradas dos templos religiosos existem aqueles displays com álcool em gel e as pessoas são obrigadas a usar o álcool em gel antes do acesso. A distância. E, por fim, o distanciamento social. O distanciamento social, você vê lá que tem igrejas que têm cuidado de passar até aquelas fitas zebradas, isolando as pessoas no mínimo ali 2 metros de distância. Quer dizer, então, olha só, se existe toda uma regulamentação das autoridades da vigilância sanitária, as igrejas têm cumprido rigorosamente todas as exigências. Não há por que o Estado intervir em algo que é constitucional. O artigo 19 ele é muito claro em relação a isso. O Estado ele não pode promover e muito menos impedir a reunião de cultos, a reunião de missas, a reunião de qualquer evento religioso. Vou até colocar a tela aqui. Aí algumas pessoas me falam assim, mas, gente, ok, enquanto eu continuo aqui. E algumas pessoas tentam argumentar dizendo assim, mas, Jennifer, foi o próprio Supremo Tribunal Federal que, o ano passado, delegou aos estados e municípios a gestão do combate à pandemia, deixando isso bem claro, tirando, sim, do governo federal, na pessoa do presidente, o mais alto cargo do executivo, a tomada de decisão em âmbito nacional, delegando aos governadores e prefeitos essas atribuições. Então, nós temos decretos municipais e tal. É importante ressaltar que a Constituição ela é muito clara no artigo 19. Um decreto municipal ele é infraconstitucional dentro da hierarquia das leis. Um decreto municipal ele não pode, em hipótese nenhuma, e não precisa ser jurista para saber disso, ele não pode afrontar a Constituição no que se refere a essa contradição de leis. Por melhor que seja o decreto municipal, a Constituição ela é a lei máxima. Então, não pode haver esse choque de leis. Existe toda uma hierarquia de leis em que a Constituição é a nossa carta magna
e ela é que vai nortear as outras decisões. Então, não Então, é quanto a isso, possível. é um ponto já pacificado entre os juristas, né, em que um decreto municipal ele não pode afrontar a Constituição. Então, para a gente começar o nosso Não pode ter comentário, força, eu uma deixo força essas maior. considerações. Vou compartilhar aqui o artigo 19 na tela. Então, a Constituição Federal, quando fala da organização do Estado e da organização política administrativa, no seu artigo 19, diz: é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, inciso 1, estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles os seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público. E aí, meu querido? O texto ele é muito claro, né? Pelo fato do país ter tido a decisão de se tornar um país laico, as autoridades constituídas não podem, o texto é muito claro, nem organizar cultos, missas, subvencionar a abertura de templos religiosos, construir templos, enfim, e nem tampouco impedir que as manifestações, que inclusive corroboradas pelo artigo 5º da Constituição, o Estado não tem poder. E aqui eu não vou nem arvorar para a nossa conversa o artigo 5º, porque o 19 ele é muito claro. O Estado não pode, nem por um lado, abrir igreja, construir, manter, subsidiar, e nem por outro impedir a manifestação livre de culto de religião. Então, isso é preconizado, é cláusula pétrea, é indiscutível, não há nem a necessidade de termos aqui uma reunião de juristas para comentar sobre a lei, que ela é muito clara nesse sentido. Uma jurista comentou a respeito dessa. A doutora Ana Paula de Barcelos fez o seguinte comentário. Trata-se de... Bom, este reconhecimento tem várias manifestações específicas do próprio texto, e a cooperação de interesse público, de que trata o artigo 19.1, é apenas uma delas. Esta cooperação pode assumir várias formas. Deve-se observar o tratamento isonômico das instituições que tenham interesse em cooperar, e tradicionalmente se desenvolvem em áreas de educação, saúde e assistência social, que é o que trata, é onde está a igreja, né? Bom, a igreja tem feito um papel, ela tem tido um papel brilhante no enfrentamento da pandemia. Primeiramente, respeitando todas as normas que têm sido imputadas a ela. E aqui eu digo igreja de uma forma geral, tanto a igreja católica quanto a igreja evangélica, enfim. Segundo, tudo aquilo que é exigido, as igrejas têm cumprido ao pé da risca. Terceiro, você colocou aí dentro da esfera social, as igrejas têm realizado um trabalho fundamental na distribuição das cestas, porque existem, sim, famílias que passam necessidade por conta dessas medidas desastrosas das nossas autoridades no que se refere a lockdown. Né? Nós temos vários estudos científicos publicados em revistas internacionais, como a Nature, enfim, várias revistas, né, que têm demonstrado cabalmente que o lockdown não tem um efeito significativo na redução da taxa de contaminação. Outro aspecto importantíssimo, as igrejas elas têm atendido no sentido de dar um acolhimento, de dar uma palavra de suporte, de reforço. Nós temos visto aí aquilo que o próprio presidente disse o ano passado, questão do aumento de violência domiciliar, aumento de suicídios, tudo isso como reflexo dessa dificuldade econômica que a população, principalmente a população menos privilegiada, tem enfrentado. A gente tem visto, doutora Joelma, que é muito fácil, né? E não estou aqui criticando o servidor público, não é isso. Nós valorizamos o trabalho do bom servidor, merece o seu salário, e a questão não é essa. Mas nós vemos alguns poucos servidores públicos que têm ali garantido no dia 30 do mês, quer dizer, não espera nem o 5º dia útil do mês seguinte, no dia 30, às vezes no dia 25, dentro do próprio mês, já cai na sua conta seus salários, 10 mil, 20 mil, 30 mil, e esse público minoritário, que muitas vezes não conhece a realidade do dia a dia, daquela grande maioria da população que tem que sair cedo para trabalhar, que tem que vender o seu picolé ali, 30, 50 sorvetes, para poder levar ali R$50 para casa, para comprar o pão, o arroz. Então, fica muito assim, dissociado, né?
esse alto escalão dos servidores públicos em relação da grande realidade, da grande maioria da população, que passa, sim, dificuldade. Então, voltando aí no âmbito da igreja, a igreja tem feito um trabalho brilhante, tanto na esfera social, distribuindo cestas básicas, quanto na esfera psicológica, dando atendimento, acolhimento, fazendo ali os aconselhamentos pastorais, que são extremamente importantes. Muitos pastores têm formação acadêmica em psicologia, alguns são médicos, eu conheço muitos pastores que são médicos, psiquiatras, né? Isso tem ajudado muito, e com as igrejas fechadas, a população sofre diretamente com a falta desse atendimento das igrejas e desses profissionais. Você falou muito bem. Por exemplo, eles não dão assistência somente espiritual, eles dão assistência material, que é a questão de distribuição de cestas também, e acolhimento das famílias. Algumas igrejas até já se ofereceram para poder abrir os templos para servir de enfermarias, né? Inclusive, vou compartilhar aqui uma notícia, falando nessa questão da distribuição das cestas. O prefeito lá de Curitiba, Rafael Greca, agora ele retirou uma previsão de multa de projeto de lei que ele tinha colocado lá sobre distribuição de comida sem teto em Curitiba, em que quem distribuísse cestas de comida para as pessoas, como as igrejas, por exemplo, seria multado entre 150 a 550 reais depois de advertência. Quer dizer, ele queria, essa notícia é de hoje, 6/4. Ele tinha colocado uma lei, Rafael Greca é esse daqui, determinando que o prefeito Rafael Greca do DEM informou nessa terça-feira, né, que ele encaminhou então para a Câmara Municipal a alteração para retirar a previsão de multa. Agora me diz, qual o interesse de uma pessoa em atrapalhar instituições ou pessoas físicas, querendo estabelecer inclusive uma multa, para que elas não ajudem o pobre, as pessoas que estão passando necessidade, se sabe que são muitos, e inclusive várias pessoas vivem disso, como o prefeito de Aparecida, que foi na Rádio Jovem Pan para poder pedir ajuda, socorro, recebeu, o presidente Bolsonaro, inclusive, interviu e mandou toneladas de comida lá do CEAGESP, né, mobilizou, conversou com o diretor do CEAGESP e conseguiram mandar toneladas. Ele, inclusive, não só abasteceu a cidade de Aparecida, como as cidades vizinhas, conseguiu ajudar outras pessoas e instituições lá. Então, qual o interesse de um prefeito atrapalhar a distribuição de comida para as pessoas? Eu vejo da seguinte forma, só reforçando, né? A cidade de Quanto as Aparecida, que você está instituições fazendo referência, lá no religiosas Vale do têm Paraíba, São sido Paulo. de suma importância nesse momento. Pode falar, meu querido. Só reforçando, a cidade de Aparecida, que você está fazendo referência, é a cidade de Aparecida, lá no Vale do Paraíba, em São Paulo. Desculpa. Não vamos confundir com a Aparecida de Goiânia, aqui de Goiás. Não, vamos Aparecida. A cidade de Aparecida, ela vive exclusivamente ou majoritariamente do turismo religioso, até porque é a maior catedral, né, do Brasil ainda estão construindo aqui em Trindade, mas como a obra ainda não terminou, Aparecida ainda é a maior cidade. Ela já teve, em anos anteriores, a movimentação de milhões de pessoas, principalmente no dia 12 de outubro, que é considerado o dia da padroeira, em que os católicos reconhecem como sendo o dia de comemoração da padroeira. Ou seja, é uma cidade que foi construída ao redor da fé, do turismo religioso, e ao fechar, e foi uma decisão não do prefeito, vamos ser bem claros, né? Foi uma decisão do governador. E a cidade começou 70%. Governador, dito o nome? Estava passando necessidade. O Ditadori. O Ditadori. Eu posso falar porque eu sou de São Paulo. Famoso. Então, o Ditadori mandou fechar o estado, a cidade começou a passar uma situação de calamidade pública, 70% da cidade estava passando necessidade. Teve que, sim, ter uma intervenção federal, o governo federal, juntamente com o diretor do CEAGESP, mandaram toneladas de alimentos para poder suprir a necessidade, e o prefeito chegou a declarar estado de emergência da cidade, estado de calamidade pública, né? Enfim, voltando à questão do prefeito lá, o prefeito Greca.
Quer dizer, há quantos anos as igrejas já fazem esse trabalho social de entregar alimentos? Eu tenho essa experiência porque fiz muitas vezes esse trabalho social. Durante alguns anos, nós íamos toda quinta-feira no Ceasa, comprávamos cerca de 2, 3 toneladas de alimento, fazíamos em torno de 400 a 500 cestas de verduras e legumes e distribuíamos nas periferias, principalmente de Aparecida de Goiânia, aqueles bairros mais periféricos, em que as pessoas passam necessidade básica de sobrevivência alimentar. Quer dizer, não é algo novo que as igrejas agora começaram a fazer entrega de alimentos, mas mesmo que fosse, quer dizer, uma atitude nobre, uma atitude honrada, em que pessoas sensibilizadas com aquelas que vivem em situação de rua, que passam fome, e um prefeito vem agora e proíbe essas pessoas, essas instituições que já fazem um trabalho ao longo de anos, de uma forma séria, de uma forma assim, higienizada. São igrejas que têm cozinhas industriais, que têm nutricionistas e que fazem aquele trabalho de ir lá entregar uma alimentação quentinha, uma sopa quente. Quer dizer, um prefeito que se nega e que proíbe as pessoas de fazerem isso, no meu modo de ver, é uma atitude totalmente equivocada. E, para piorar mais a situação, ele tentou implementar lá um projeto de lei que aplicaria multa às pessoas que estavam fazendo esse trabalho, que é de extrema importância, que é de matar a fome. Não é? A pergunta, às vezes, que eu faço, a pergunta é a seguinte: mas, ok, prefeito, beleza, não pode? A prefeitura tem condições de absorver todas essas pessoas que estão em vulnerabilidade social? A prefeitura tem abrigos, tem cozinhas para alimentar todas essas pessoas que estão vivendo na rua? Se a prefeitura tem, ok, beleza, eu concordo com o prefeito, assina embaixo esse decreto dele. Mas todos nós sabemos que a prefeitura não tem cozinha industrial para alimentar toda essa população de rua, a prefeitura não tem abrigos para trazer essas pessoas, tirando-as das ruas e dando um conforto, dando uma cama. Quer dizer, aí ela, ao invés de se associar, de criar parcerias com essas instituições religiosas, instituições sociais, ela cria impedimentos para que este problema seja solucionado. Então, vai na contramão até da solidariedade humana. A gente fica assim revoltado com esse tipo de atitude de um gestor desse. Então, aí, quer dizer, ele queria que houvesse autorização dele para poder as pessoas distribuírem comida. E aí acabou que ele disse que foi mal interpretado, mas na verdade o que aconteceu foi isso aqui, ó. Ele entrou no radar dos Ministérios Públicos Federal e do Trabalho, das Defensorias Públicas da União e do Estado do Paraná. E aí os órgãos se uniram para pressionar o presidente da Câmara Municipal de Curitiba, Tico Kuziman do PROS, para assegurar a tramitação da proposta até que a população seja consultada sobre o texto em audiência pública. Bom, então, na verdade, ele não recuou. Na verdade, o Ministério Público Federal e do Trabalho e as defensorias é que entraram em cena para poder derrubar esse absurdo. Meu querido, nosso tempo está quase terminando. Você quer falar mais alguma coisa? Mas nós vamos se ver várias vezes na semana, pode ter certeza. Nós temos muito assunto para conversar. É verdade. O que eu digo para finalizar é que, se não houvesse a intervenção do Ministério Público, né, desses outros órgãos que você mencionou aqui, não vou ser repetitivo, esse projeto de lei com certeza passaria, a Câmara lá aprovaria, porque tem maioria, e a gente vê essas barbaridades que têm acontecido ao longo do Brasil. E só para finalizar, Joel, o tempo está estourando, eu quero deixar claro que o Supremo Tribunal, os ministros que implementaram, se eu não me engano, acho que em março do ano passado, aquela fatídica decisão em que retirou do presidente da República a coordenação nacional do tratamento à pandemia, transferindo a responsabilidade para os prefeitos e governadores. O STF tem responsabilidade direta, sim. Hoje eles tentam falar que não, que na realidade passou, mas o governo federal também tinha uma certa responsabilidade. Estão tentando desdizer o que disseram no ano passado. Tirando deles da reta. É verdade. Em outras palavras, você foi gentil, você foi objetivo. Eu estava sendo um pouco Eu não mais sei fazer gentil. de outro jeito. Em outras palavras, né? Em outras palavras, essas medidas nos preocupam e eu convido a todos que estão nos assistindo hoje aí para estarem atentos ao que vai acontecer amanhã na plenária do Supremo Tribunal Federal em relação àquilo que o nosso ministro Cássio Nunes
preconizou de liberar os templos religiosos. Eu estava conversando com uma pessoa e olha que absurdo. A pessoa falou assim, mas Jennifer, se um templo tem lá capacidade para 1.000 pessoas, a gente vai colocar, o promotor público falou isso, hein? Nós vamos colocar lá 250 pessoas dentro de um templo, é muita gente. Eu falei, mas, meu amigo, se o templo é para 1.000 pessoas, eu estou colocando 25%, é porque existe o distanciamento social, existe álcool em gel, existem as máscaras, quer dizer, das duas uma. Ou nada disso funciona, ou não tem nexo nenhum você falar uma besteira dessa. Então é tudo Quer dizer, balela? Não funciona? Ou funciona? Pois é. Se a própria vigilância sanitária afirma que tem que ter distanciamento, álcool gel, máscara e medir temperatura, e a gente faz tudo isso e aí não pode, quer dizer, das duas uma. Ou a vigilância sanitária está errada, ou realmente isso aí nada funciona. E aqui eu passo para você as palavras finais. Gente, eu quero agradecer a audiência de vocês, agradecer a você, Jennifer. Acabei de falar com o Jennifer Cresce, presidente da Frente Conservadora de Goiânia. E, bom, você que é cristão, fica de olho. Amanhã vai ser votado pelo Supremo Tribunal Federal. Plenário do Supremo. Pelo plenário do Supremo Federal, essa questão, se as igrejas vão poder continuar abertas ou não. O ministro, na minha visão, o ministro Cássio Nunes foi muito assertivo quando ele tomou essa decisão, porque realmente as pessoas estão precisando de ajuda, e não tem nem nada melhor do que um consolo espiritual nesse momento, do que Deus na vida das pessoas. As pessoas têm buscado mais nesse tempo de pandemia ajuda espiritual. Então, assim, é um dissenso retirar isso delas, tomar isso delas e manter bancos cheios, supermercados estão cheios, ônibus estão cheios e querer afastar as pessoas de Deus. Então, e justo instituições que trazem não só um consolo espiritual, como também material no fornecimento de comida, de leitos, de ajuda física, de abrigo. Então, pessoal, você que é cristão, você que tem interesse nas igrejas estarem abertas, fiquem de olho amanhã e pressionem para que os outros ministros aprovem essa conduta essa sentença que o ministro Cássio Nunes deu. Muito obrigada, Jennifer. Eu quero aproveitar a oportunidade, mais um minutinho só. Nós temos já algumas semanas, todas as sextas-feiras, às 20 horas, nós estamos nos reunindo na Praça Cívica, mais especificamente no Monumento das Três Raças. E eu quero convidar você que está vendo este vídeo. Esteja conosco, nós temos feito ali pelo menos 1 hora e meia de oração, de louvores, temos orado pelas nossas autoridades, temos orado para que Deus haja com misericórdia, que essa pandemia ela cesse o mais rapidamente possível. E na semana passada, a Kênia, uma colega nossa aí de longos anos, ela deu uma brilhante ideia que nós já executamos na última sexta-feira. Se você puder participar levando um gênero alimentício, 1 quilo, um saco de arroz, porque nós temos muitas pessoas que têm chegado lá e têm pedido cestas básicas e nós temos feito o nosso papel. É o trabalho do Beija-Flor querendo apagar o incêndio na floresta. Mas se cada um de nós ofertarmos ali 1 quilo de alimento, um saco de arroz, que muitas vezes não pesa para a gente, mas vai fazer uma diferença muito significativa para aquelas pessoas que tanto precisam. Então, reforço aqui, sexta-feira, às 20 horas, na Praça Cívica, leve 1 quilo, um pacote de arroz. Qual o horário? Às 8 da noite? A partir das 20 horas. 20 horas, sexta-feira, dia 9. E se você está precisando de um alimento, vai lá que nós vamos ter imenso prazer em te entregar uma cesta básica. Pessoal, quem assistiu, compartilhe, por favor, curta o canal e se inscreva, por favor. Isso vai nos ajudar muito a poder estar divulgando tudo isso aqui. Muito obrigado, um abraço, fiquem com Deus. Obrigado. Um abraço.